Olá, olá para você que nos acompanha. Começa agora mais uma Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta, é um assunto de muito interesse para a população do estado de Roraima, que é a crise no país vizinho, a Venezuela. Por isso mesmo eu convido para o nosso bate-papo o cientista político Paulo Rakowski, ele que acompanha toda a trajetória dessa crise e tem muito conhecimento sobre o assunto. Eu gostaria de desejar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pela lembrança do meu nome aí para falar dos temas complexos, né? E temas complexos a gente não encontra imediatamente respostas fáceis, né? Então sempre essa complexidade a gente tem que fazer uma reflexão e fazer uma verificação histórica para saber que a situação que se encontrou a partir do domingo último, né, com as eleições, não é algo novo, são fenômenos e uns processos sociais, dadas as conjunturas políticas latino-americana, venezuelana e até mesmo mundial, em referência aos ativos econômicos que a Venezuela detém, considerada as maiores reservas do mundo de petróleo e gás, né, dentre outros minérios estratégicos, e sempre causa uma cobiça. Então, a partir daí que começa a problemática venezuelana, não é um problema dos seres humanos venezuelanos e nem das eleições venezuelanas, e sim sobre os ativos econômicos minerários que dispõe a Venezuela e que gera essa cobiça e um jogo de poder intenso de fora da Venezuela, de dentro da Venezuela, e sempre muitas ações conspiratórias que desestabiliza os países por conta dessas relações. Professor, o seu nome é lembrado justamente porque a gente se atenta que a sua dedicação ao estudo sobre essa temática, inclusive, antes da gente se aprofundar mais sobre o assunto, eu gostaria até que o senhor ressaltasse um pouquinho da sua trajetória, em que momento da sua vida o senhor resolveu, se interessou em estudar de fato a política em si, como ela se forma. A partir da 1989, a gente teve o primeiro movimento para eleições para governo federal, para o cargo de presidente no Brasil, né, eleições diretas, e que com esse momento aí começou um movimento que chamava Voto aos 16 anos. A partir dali eu vi que havia uma necessidade de uma interação aí nessa fase dos 15, 16 anos, de um domínio maior do processo político, para saber o que acontecia no cenário. Eu sempre me dediquei muito ao estudo, ainda no ensino médio, à leitura nas temáticas de história e geografia, que eu tinha um apreço maior, e depois eu fui trabalhar numa livraria que me permitiu um horizonte de conhecimento no universo político, social. E na universidade eu estudei primeiro filosofia, depois ciências sociais, com habilitações na ciência política, na sociologia e na antropologia. Então eu fiz aquilo que a gente chama as ciências sociais e humanas puras, né? As ciências de humanidades, dedicada aí aos últimos anos nesse intercurso de investigação de política. E depois teve um tempo que uma qualificação do pensamento político brasileiro, disciplinas, né, para tentar entender a história da formação política do Brasil, lá pelos idos do ano de 2000, 2004, 2000, período de qualificação. Depois, para vir à Amazônia, eu vi que a realidade política ela era um pouco distinta, dado o processo da migração interna, né, a formação do mundo amazônico. Aí me dediquei a alguns anos de estudo nas relações internacionais, fazendo disciplinas, até fiz vestibular, na qual não terminei o curso, eu fiz fazer direito, depois de tanto ministrar aula no direito também, fiz disciplinas bastante, dado as condições profissionais, também não acabei esse curso. Fiz uma especialização em antropologia para entender o desenvolvimento étnico e econômico dos povos indígenas na Amazônia, então isso aí foi abrindo um espaço de pensar a política. Por eu estar numa linha de fronteira e ter uma relação com a política fronteiriça, a Guiana-Venezuela, acabou vendo que havia necessidade de um domínio técnico maior, saber o que acontecia. O contato com a relações internacional me permitiu entender a dinâmica dos diálogos entre países, né? As relações diplomáticas, as relações não só da política, da relação politológica,
mas a construção do poder entre as nações, né? Que as nações não são amigas, elas têm interesses, né? Então a gente gosta muito de falar de amizade entre os povos, de harmonia dos interesses, e isso é o que não existe, né? Sempre há conflitos e sempre há os mais poderosos que querem botar de joelhos os mais frágeis ou mais fracos do ponto de vista de potências militares, tecnológicas, nucleares. E isso aí que a gente tem que sempre fazer o debate e trazer para além, às vezes, de uma simples reportagem, como a gente liga a TV, parece que tem o bom e o mal, né? Quem mora no inferno, quem mora no paraíso, né? E não é assim. Os seres humanos, eles são complexos e as relações estão voltadas para o poderio bélico nuclear e para a hegemonia do chamado modelo de império, né? Aqueles que têm poder imperial, tal como o modelo colonial, o neocolonialista e agora imperialista e neoimperialista, continuam explorando os países com menor condição de defesa bélica, né? Então, se você tem riquezas e não tem artefatos nucleares para dissuadir o seu inimigo, para evitar que você tenha ações conspiratórias no jogo de poder no cenário internacional, nesse tabuleiro, né? Os povos mais frágeis são os que têm maior dano, né? Aqueles que têm que estar sempre reagindo de uma forma para evitar, então, essa tirania de vontades, que é a apropriação de riquezas minerárias, metais de terras raras que são estratégicos para o desenvolvimento no próximo século, nesse novo milênio, que é o século XXI, e mais à frente, né? Todas essas corridas espacial novamente, e até mesmo a substituição dos hidrocarbonetos por carros elétricos depende de terras raras, os próprios sistemas de tecnologia, inteligência artificial e os computadores que precisam da chamada sistema tecnológico quântico, né, ou supercomputadores quânticos, dependem então dessas terras raras, desses minérios, e que alguns países detêm, né? Então, sempre que a gente vê no cenário noticioso ensaios de golpes e contra-golpes, contestação do fenômeno político, sempre tem um que a mais, são subterrâneos do processo da política. É isso que me levou, então, a querer estudar, porque era muito mais do que aquilo que estava aos olhos, né? Havia um subterrâneo de complexidades, e as complexidades são as histórias dos povos e os interesses que têm dado suas riquezas, né? Então, tanto que alguns povos na humanidade, no século XXI, em 2024, hoje, a gente pegar aí, tem povos em guerra devido às questões estratégicas. Talvez a tônica dessas questões, em algum momento, seja o processo religioso, né? Como a gente tem acompanhado, Oriente Médio, parte da África, na Ásia Menor e tal, a gente acredita que seja um fenômeno religioso, o mundo islâmico contra o mundo cristão, né? Os infiéis contra os ímpios contra os crentes, né? No sistema de crença global, né? A nominata que se dá, ímpio, infiel, né? E os crentes e os tementes a Deus, sempre esse diálogo, mas a religião como o combustível, sempre esse conversor de almas e corações para as pessoas se dedicarem ao mundo da guerra, tanto que tem a ideia da construção dos senhores da guerra, que levam os povos à guerra com interesses que a tônica é o sistema religioso, a ideia de gerar os mártires, né? Mas no fundo é sempre a demanda econômica e as relações da riqueza que as nações dispõem, né? Porque de toda sorte as nações em sã consciência não dariam de graça sua riqueza, flora, fauna, recursos minerais, por exemplo, os aquíferos, né, que hoje será a guerra do futuro, né, a disputa por aquíferos, né, por água doce, né, não necessariamente potável. Potabilizar a água tem um processo químico, né, que tem um custo maior, inclusive, mas as águas doces serão fontes de disputa enorme, futura no mundo, dado o agravamento das formação de regiões áridas em vários pontos do planeta, e as populações, então, vão disputar. Hoje disputam petróleo, mas possivelmente daqui a uns dias disputarão água doce, né? Claro que a água salgada a gente tem bastante à disposição aí dos mares e oceanos, no entanto, o custo para dessalinizar é muito alto. Então, as águas doces, os recursos de lagos e rios é também para a agricultura, né? Que é os alimentos, porque mantém os povos e as civilizações vivas, né? E sempre pensar que as civilizações, de modo geral, elas não são perpétuas, né? Os impérios não são perpétuos, né? Tem a tradição da ciência política e até mesmo das relações internacionais, baseada na literatura e nos estudos, que todo império perecerá, né?
Então, todo o império, se a gente pegar o império da história da humanidade, gregos, romanos, assírios, babilônicos, né, persas, todas essas grandes civilizações desapareceram, egípcios, né, na antiguidade, deixaram, claro, sua contingência genética, mas a estrutura ficou aí, resquícios para fins de estudo arqueológico, né, e histórico. E as grandes civilizações que a gente é herdeiro, né? O que era Portugal, a potência que era Portugal, que era Espanha, que era Holanda, até a própria Inglaterra, né? Era uma enorme. Hoje ela tem um poder político e poder econômico ainda, porque tem os ativos, né, da parte da riqueza do globo ainda, a própria França, o Império Francês, né? Então, todos esses grandes impérios dos 300, dos 400, de 1500, que culminou com a chegada dos portugueses no Brasil. O que é Portugal perto do Brasil hoje, né? É um pequeno país, né? O que é a Espanha perto dos povos hispânicos da América, né? E até mesmo que é a Inglaterra frente ao que se tornou os Estados Unidos, né? O grande império inglês, que era o império, você navegava o mundo todo e o sol nunca se punha, né? Onde tu chegava era império inglês. Hoje, né, a Inglaterra mantém uma tradição, tem algumas oscilações econômicas, né? Procura fazer bastante marketing, um sistema de defesa nuclear, e a família real é o grande atrativo financeiro. Claro, tem empresas tecnológicas e tal, mas aquela grande nação da Revolução Industrial, ao que demonstra, né, ficou parcialmente ou para alguns totalmente para trás, por exemplo, comparado hoje ao poderio chinês e futuramente indiano e de outros países do mundo asiático, né, que terão aí uma posição de império no futuro. Império que a gente diz é que vai ter uma hegemonia do capital financeiro, bélico, populacional, para a produção de insumos, alimentos, beneficiamento de matéria-prima, e trará à humanidade um novo momento, né? Que chega aos poucos, né? Não chega de uma hora para outra, né? Mas os impérios tendem à ascensão, depois estabiliza e depois entra em declínio, né? Só a gente verificar esse fenômeno. Então, todos esses atrativos foram o que me fez estudar e me dedicar assim, horas diárias de leitura. Hoje a gente tem mais acesso, né? Material documental, além do meu ofício da vida professoral, né? Que eu, como professor, eu exerço a função de professor na área de filosofia, como professor de filosofia, já há alguns anos, há 20 anos. Eu acho muito interessante esse histórico que o senhor faz, principalmente voltado para a filosofia, porque hoje em dia muitas pessoas se questionam, né? Quando se fala em filosofia, a gente lembra de grandes nomes, mas na atualidade, de que forma se aplica? É de fato entendendo o passado para entender de que forma o passado está refletindo no presente e pode afetar o futuro? Seria isso, professor? As áreas do conhecimento humano, elas são de formação constante. Uma das áreas que gerou uma certa estabilidade, né, que ela continua estável há mais ou menos 2.800 anos, é a filosofia. Porque ela é, para o mundo ocidental, né, a gente pode até fazer uma discussão, que há um conhecimento não denominado filosofia, que é uma palavra filosofos, amigo do conhecimento, amigo da sabedoria, amor à sabedoria, né, ou a sabedoria do amor, da tradição ocidental, do mundo grego, mas a gente poderia pensar na tradição oriental, que daria 20, 30 mil anos aí na região himalaica, né, que hoje os povos que habitam ali é Índia, China, Nepal, Butão, né, e que ali tem os grandes resquícios das investigações pré-mundo grego. No mundo grego daria 2.000 e poucos anos, talvez no máximo 3.000 anos de investigação ocidental. Então a filosofia ela manteve a estabilidade e é denominada ela, sem nenhuma pretensão, como a mãe de todas as ciências, né? A partir dela que surgiu as outras ciências. Talvez no mundo grego houvesse a filosofia, a matemática, né? Na verdade os geômetras, né? Aqueles que se ocupavam com a trigonometria, e os astrônomos, né? Não confundir com os astrólogos, né? Mas também aqueles que trabalhavam com a questão do oráculo, né? Da vidência e tal, da previsão. Mas, no entanto, a astronomia no mundo grego era muito forte e permitiu os primeiros filósofos a discutir o que a gente chama a filosofia da natureza, esses filósofos que se ocupavam com os fenômenos da humanidade
que envolvia a natura naturata, a natureza tal como ela se comporta. E a partir daí começou os questionamentos e a filosofia, de lá para cá, ela teve uma certa estabilidade efetivamente, só que culminou para outras áreas. Dela saiu, né, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a própria ciência política e tal, tudo a partir do processo da formação do pensamento filosófico, que é o pensamento, né, do desenvolvimento da consciência humana, da questão do ser, da questão ética, da conduta moral, da metafísica, da lógica, né? Então, todos esses exercícios neuropsicológico, neurológico, cerebral, né, que ativa as sinapses, fez o ser humano pensar diferente e superar as adversidades, seja ela ético-moral, seja ela de conhecimento técnico-científico, e poder permitir aí, a partir do século XV, XVI, um aprofundamento do desenvolvimento da ciência, principalmente na figura do René Descartes, Blaise Pascal, e trazer então a ciência mais ou menos como conhecemos hoje, né? A gente não chamava a ciência de ciência, ela não tinha esse conceito relativamente novo, né? E ela começa essa racionalidade e ela se mantém em todas as áreas. Aí todas as áreas têm filosofia, né? Pelo menos tem o questionamento dos porquês, já é uma ação filosófica, né? Que é o estudo do pensamento, da consciência e da conduta da humanidade. Aí todas as formas, jurídica, política, social, tem uma base filosófica. Tanto é que teve um tempo que para você ser um bom médico, você tinha que ser formado em filosofia, até mais ou menos aí, lá pelos 1600, 1500. Depois começou a se afastar. Hoje, possivelmente, boa parte dos médicos não tem talvez não tenha nenhuma disposição de estudar filosofia, tem estudado obrigatoriamente uma disciplina de filosofia na graduação, que é a deontologia, que eu estudo as questões éticas, né, da ética médica, né, que tem um pouco de filosofia. Fora isso, um bom médico hoje, um bom cirurgião, tendo lá ele especialização, mestrado, doutorado, seja um PhD, estudado no exterior, talvez não tenha um domínio de filosofia. Não porque talvez não goste, não queira, talvez pelo próprio tempo, né, por conta da chamada compatibilização, né, compartimentou os conhecimentos, e tem até a brincadeira, né, que hoje você sabe cada vez mais de cada vez menos, né? Você se hiperespecializou, então você é um bom cirurgião neurológico, né, de alta complexidade, mas necessariamente você não precisa saber da vida e obra e pensamento do Platão, do Aristóteles, do Leibniz ou de qualquer outro filósofo, aí, Nietzsche, Schopenhauer, né, esses clássicos aí. E você vai ser um bom profissional, vai tocar uma vida, vai ajudar a humanidade a avançar. Mas lembrando que um dos grandes médicos da humanidade, que era filósofo, que é o Aristóteles, e outros naquele período, né, que tinham um domínio do conhecimento da medicina. E depois simplesmente se afastou, as ciências se compartimentaram e separou aí essas áreas e consolidou outros pensamentos para a humanidade. Eu vejo um movimento crescente, positivo nessa direção aqui no estado de Roraima, que se eu não me engano, eu vi até um grupo de pessoas se unindo para fazer um curso voltado para a filosofia. Eu achei muito interessante, porque eu acredito muito no poder justamente desse estudo para trazer resultados para a atualidade. Isso. Houve um movimento aí para a criação do curso de filosofia. Teve uma proposta na Universidade Federal criar o curso de filosofia, mas quem criou o curso de filosofia foi a Universidade Estadual, a UER, né? Então ela já formou algumas turmas, né? E hoje a filosofia ela está em todas as áreas, né? Mesmo que a gente não perceba, né? Principalmente naquilo que gera reflexão, consciência e conhecimento, os valores e verdades, princípios, valores e costumes, né? E todas as questões que fundamentam o princípio da lei, da normativa legal, e para além disso, né? Aquela brincadeira de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, qual o papel nosso na humanidade e qual a posição nossa no cosmos, né? A gente dá tanta importância para a nossa existência material e biológica, mas do ponto de vista cósmico, né, nós somos um pequeno fragmento de poeira que roda no infinito, né? Só que a gente se arroga sabedor de todos os princípios e todas as verdades. Talvez tenhamos que ter uma humildade de perguntar quem somos nós, né? Então, e retomar os valores, porque até um filósofo que estou estudando agora, que é o Levinas, que é a ideia da
a ética como filosofia primeira, e não a metafísica, né? Não a questão de perguntar o que é o ser, mas sim a ética, as relações, e colocar o sujeito, o ser humano, como o outro necessário para o reconhecimento e aceitação e entender as diferenças. E com o princípio de que o valor da vida, da minha vida é importante, mas da vida do outro também é. A gente dissiparia, por exemplo, as desigualdades sociais e materiais se pensasse no outro, a chamada filosofia da alteridade, né? Então, hoje a gente tem na cidade o curso de filosofia na UER, com especializações e mestrado, né? Tá tendo 2 turmas de mestrado lá na UER em filosofia, e até onde o dia de hoje a gente sabe é onde está funcionando um curso reconhecido pelo MEC, certificação e qualificação, e permitindo que essa tradição não morra, né? Essa tradição aí no mundo ocidental em torno de 3.000 anos aí. Professor, diante disso, eu gostaria que hoje nós estamos aqui para conversar um pouco, tentar entender o que está acontecendo na Venezuela e de que forma isso pode refletir na realidade do estado de Roraima. Mas antes da gente fazer essa análise, eu gostaria que o senhor fizesse uma linha do tempo para a gente. Como, se é que a gente pode dizer como isso começou, mas em que momento da história a gente pode pontuar como o início dessa trajetória até a situação que nos encontramos hoje? A gente tem que pegar, então, mais ou menos 25 anos atrás, né, onde começa um movimento patriótico e nacionalista na Venezuela, um movimento com parte do exército e parte da sociedade civil, que não tinha uma matriz ideológica unificada, né, mas viam que a Venezuela era a grande fonte de exploração mineral, né, e das suas riquezas que vertiam para os grandes setores do capital internacional e financeiro, dos trustes, cartéis, oligopólios e monopólios de petróleo e gás, os hidrocarbonetos, e também ouro, diamante e outras áreas que eram explorados das terras venezuelanas e levados para outros países. E por conta de uma grande influência das chamadas famílias californiana e texana na Venezuela, né, a cultura venezuelana ficou muito estadunidense, né? Tudo lá é grande, o carrão é grande, o suco de laranja é grande, tudo é grande, né? Tudo big. Até a comida lembra muito, né? O estilo de vida americano pegou muito a Venezuela, até mesmo a nossa linha de fronteira, quando íamos aqui em Pacaraima, ali em Santa Helena, a gente tinha... Né, as pessoas iam lá comprar os produtos, né? Porque o que acontece? Com o estilo de vida, inclusive o preço da gasolina muito baixo por conta da produção de combustíveis, e por conta que os carros são beberrões, né, a estrutura dos carros, então essa é a cultura texana e californiana que gerou algumas gerações de família binacional venezuelana-americana, né, e principalmente na região da Califórnia e do Texas, que são os grandes polos da operação petrolífera, né, e petroquímica, e na Venezuela se desenvolveu o mundo petrolífero e petroquímico também. Então a gente encontra pessoas hoje que migraram, que têm formação em técnico em petróleo e gás, essa parte da química fina, né, da indústria petroquímica. Então há mais ou menos 25 anos aí começa um movimento interno de uma luta de emancipação da Venezuela para que as riquezas da Venezuela ficassem para o povo venezuelano, né? E nessa figura que envolveu parte do exército surge a figura do Hugo Chávez, né, que começa como um oficial coronel que se coloca, então, a questionar as políticas de mais de 80, 100 anos na Venezuela e de que a Venezuela não tinha autonomia de vontade. Alguém dirá, não, professor, mas tinha lá muita riqueza, opulência, né? Tinha para uma fração da população, 10% da população tinha uma riqueza enorme e, claro, os outros 90% usufruíam dessa riqueza de alguma forma ou de outra, mas não havia grandes investimentos em ciência, tecnologia e inovação, não havia no sistema educacional e qualificação geral, em universidades, mesmo que tivesse universidades, não havia grandes investimentos. Por exemplo, que a gente vê que por que a Venezuela tem essa crise? Porque ela tem insegurança alimentar, ela nunca conseguiu desenvolver a agricultura e a pecuária de forma pujante como o Brasil, e ela teria condições de fazer isso, né? E até a indústria de ponta, de alta tecnologia também, ela dava preferência para importar e tal. Então, esse movimento interno, né, que envolveu populações, envolveu parte do exército, envolveu políticos, né, deputados, vereadores, prefeitos, senadores que queriam também uma mudança. E começou uma mudança na Venezuela, né, e teve um movimento
de tentativas de golpes e contragolpes, nesses freios e contrapesos, aí, esses choques internos, acabou que despontou a figura da liderança do Hugo Chávez, né? Que ele não tinha nenhuma uma ação de opção ideológica comunista ou socialista, né? Inicialmente ele era um oficial do exército que não tinha essas vinculações imediatamente, né? Para se tornar um oficial ele teve que estudar, né? Naturalmente, mas ele queria uma emancipação de autonomia venezuelana e acabou despontando como liderança. Depois, quando foi eleito presidente, ele sofreu uma tentativa de golpe, né? Nos anos 90, aí, 92, 93, que acabou destacando mais o nome dele e gerando aí quase, enquanto ele esteve vivo, quase uma unanimidade aí, né? 85% da população acreditava que ele era uma espécie de um novo libertador, de um novo San Martín, do novo Bolívar, né? Para a independência e autonomia dos interesses da América Latina ou da Venezuela, do interesse latino-americano, frente à economia europeia da OTAN ou dos Estados Unidos, né? Então, começou o choque externo, porque eles eram dono, ainda são, né? Dono do maior conjunto petrolífero do mundo, né? E não se sabe mensurar em totalidade absoluta, mas acredito que ele está em primeiro lugar com esses minérios, né? E assim como outros minérios também estratégicos para o mundo do século XXI. Então, por conta desse movimento, ele entrou em desacordo, porque os donos das redes petrolíferas, extração, poços e refino, eram grandes multinacionais, como Exxon, Repsol, Total, né? Texaco, então todas essas grandes empresas, ou a Britain Petroleum, né? Então essas empresas ou estadunidenses, ou de capital americano, de outros países da Europa, da própria Inglaterra, França e tal, e culminou com um desacordo, porque eles queriam quantificar o valor do petróleo conforme os interesses da Venezuela e não entregar petróleo de graça para sustentar o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, né, dos países que hoje compõem a OTAN, e dos Estados Unidos, né, já, os países de desenvolvimento, Japão, Coreia do Sul e outros, né, que precisam de petróleo. Queriam estabelecer um preço, aí pronto. Aí a Venezuela, não quanto povo, mas o modelo político, se tornou inimigo número 1 da Europa Ocidental e dos interesses estadunidenses dado aquele momento na Venezuela. E de lá para cá, né, tanto que tem até a suspeição sobre a morte do Chávez, que ele teve uma doença autoimune, um câncer que degenerou rapidinho, morreu, né? Inclusive tem imagens dele, ficou muito calvo, perdeu todo o cabelo, teve uma alopecia e tal, por conta, aí não sabe se foi intoxicado com plutônio, tem toda uma relação de conspiração. Para se manter essa relação de poder, frente às grandes ações conspiratórias e políticas do mundo, se criou na Venezuela um sistema refinado de serviço secreto, de antiterrorismo, contra-terrorismo, comparado à qualidade técnica do M19 inglês, da CIA, das agências, né, da NSA americana, do modelo russo-soviético, né, da KGB e do modelo cubano. Então, hoje, a Venezuela é considerada um dos melhores aportes de investigação prévia, né, de Estado Nacional, conseguir antever os ataques, desde ataque hacker, o ataque futuro, frente ao modelo de Estado Nacional na Venezuela, né? O chamado serviço secreto hoje é muito refinado na Venezuela, aí, brincando aqui, né? Fazendo inveja a muitos países aí desenvolvidos, mas numa tentativa de se manter como Estado Nacional operante sem aquela relação de golpes e contragolpes, que é um dos dilemas da América Latina. Fora a América Latina, só a África, o continente africano, né, tem os grandes problemas dos golpes e contragolpes, né, destituição de poder, dado ao interesse das grandes potências, que alguns setores civis e militares e empresariais dão golpe de Estado para manter as coisas sempre como estão e continuando explorando as populações em África e na América Latina. Já teve um momento de descolonização e de autonomia e de desenvolvimento econômico para a África e a América Latina na década de 60, né? Movimentos da independência, né? Tanto que a maioria dos países de África eram colônias até os anos 50, até meados da Segunda Guerra, anos 50 e 60, dos países europeus, né? E a América Latina era vista como o quintal dos Estados Unidos, né? E
é um grande dilema para nós latino-americanos, né? Essa relação. Tanto é que, por exemplo, no México, o PRI no México ficou 70 anos no poder, porque estava sempre aos interesses estadunidenses. Um único partido governou 70 anos, né, o México, né? Tanto que na Revolução Mexicana acabaram que Pancho Villa e Zapata foram assassinados, né? Que eram os libertadores do México, né? E o México perdeu. Hoje a metade sul-americana era do México, né? Tanto que tem uma frase famosa: triste destino do México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Então, por conta desse peso político e por ter perdido seu território nas guerras e ocupações que teve frente à nova potência que surgia, que era os Estados Unidos, em relação ao México, né? Então, hoje os Estados Unidos têm uma população, e talvez 40% da população americana seja hispano-americana, né? Ou descendente, né? E não deixa de ter um volume aí a casa dos milhões anuais de tentativa de entrar nos Estados Unidos devido a essa situação, né? A influência cultural norte-americana, a partir dos filmes, músicas, o próprio rock, né? E o cinema hollywoodiano, sempre vendendo a ideia do sistema da felicidade americana, né? O mundo americano, a casa rosa com a cerquinha branca, onde todo mundo é feliz e tal. E se vendeu essa ideia. Então, todo mundo que pode e deseja quer ir para os Estados Unidos. Então, ela teve um rápido crescimento, mas isso deixou muitos dissabores nos países latino-americanos que sofreram golpes de Estado antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, influenciado pelos interesses norte-americanos no território latino-americano. Inclusive o Brasil, né? Teve um golpe de Estado entre 64 e 85, civil, militar e empresarial, com a frota americana estacionada próximo ao nosso litoral, disposta a ocupar o território brasileiro. Isso foi liberado, esses documentos da CIA e de outros órgãos americanos que foram... Já é público, né? Tem documentários e filmes que falam como houve a influência no golpe de Estado no Brasil de 64 a 85. Antes a isso, né? O Brasil estava com um grande desenvolvimento econômico e a pressão do Brasil ter descoberto petróleo, criado a Petrobras, uma série de empresas, culminou com uma pressão política que gerou o suicídio do Vargas, né? Que durante muito tempo, se o suicídio do Vargas foi suicídio, ou foi uma trama, né? Alguma coisa, uma conspiração em um homicídio, não um suicídio, né? Tem um debate, mas enfim, se acredita efetivamente que tenha sido suicídio. Então o suicídio de Vargas, com a carta testamento, colocou o Brasil distante naquele momento de um golpe de Estado que foi acontecer 10 anos depois, em 64. Mesmo em 61 para 62, teve a chamada crise da legalidade, onde o João Goulart estava em visita à China, né? E naquele momento houve um movimento de não deixar ele assumir o poder, né? Porque a relação política, né? O Jânio Quadros havia deixado um bilhete e saído do poder, né? Então gerou uma crise chamada crise da legalidade, né? Que não queriam dar posse do vice-presidente, que era o João Goulart, por ser próximo do Getúlio, né? Natural de São Borja, ter toda aquela próxima ao Brizola, que tinha... E aí o Brizola puxou a legalidade e fez um grande movimento de autonomia política brasileira que permitiu a posse do João Goulart, que ficou até o dia 1º de abril de 64, que nós sofremos golpes de Estado. Por que eu estou contando isso? Justamente porque a Venezuela tem o mesmo problema, né, dos golpes e contragolpes ao longo da sua história, sempre de interesses à Europa, aos Estados Unidos, e os governos sempre títeres, sempre momanchans, né, sempre bonecos, né, ventrílogos, né, a ideia de que alguém manipula com os fios e cordinhas lá, os grandes capitais internacionais e financeiros, e os povos não têm autonomia e levam uma vida, tudo bem, tem comida, ok, beleza, mas assim, a independência dos povos e a riqueza dos povos não são usufruídas pelos povos, né? E o senhor acredita que atualmente, de certa forma, existe alguma manipulação ali na Venezuela atualmente? Hoje tem pressões para que o modelo político que há pelo menos 10 anos viu-se que não deu certo, né? E aí a gente fala por que não deu certo, né? Não deu certo porque não havia interesse das grandes centros globais, econômicos e mundiais, né? Com a morte do Chávez, que ela debate na ciência política, né?
Maduro não é Chávez, né? Então é um outro modelo, uma outra ideia, até uma convicção tirânica quanto ao sistema de poder, né? Dito por alguns historiadores e cientistas políticos, né? Que também optam por essa opção de diálogo. E no caso da Venezuela, há uma tentativa de que saia esse modelo, porque para a Venezuela hoje, o que vende no mundo, e com a promessa dessa crise que foi gerada, é que os ativos econômicos venezuelanos que estavam em bancos internacionais e foram congelados, talvez na casa de alguns bilhões de dólares, e alguns especialistas e pesquisadores dizem que chega a quase $1 trilhão, né? Então, é uma fortuna enorme que está congelada e não podendo voltar para financiar o desenvolvimento econômico, social, cultural e educacional na Venezuela, e saúde. E nos últimos 10 anos gerou essa crise que gerou o fluxo migratório, que a gente tem aí mais de 5 milhões de venezuelanos fora do território venezuelano, quase 3 milhões na Colômbia. O Brasil possivelmente tenha cruzado nossa linha de fronteira, se não 1 milhão, quase isso, mas que na nossa contagem aqui na nossa linha de fronteira talvez 600 mil pessoas. E dado a esse congelamento econômico, retirou todo o patrimônio econômico, ativos econômicos venezuelanos estavam investidos em outros países do mundo, houve um bloqueio econômico, né, um bloqueio de investimento e um bloqueio do próprio capital financeiro. É como se eu e vocês tivéssemos patrimônio, tivéssemos salário, emprego e renda, e de uma hora para outra ficássemos sem salário, sem renda, e o nosso dinheiro do banco, o banco que a gente colocou é um banco internacional, ele não nos permite sacar, né? Então foi o problema que a Venezuela enfrentou. Isso aqui, claro, tirando o fenômeno do interesse ideológico ou político, mas é um fenômeno material para uma civilização, para um povo. Porque se criou esse novo modelo, bloquear os países, né? Bloquear economicamente os países, porque a interdependência global tá no dólar, né? Tanto que está um movimento global também de sair do dólar como moeda única dos negócios internacionais, das relações econômicas, do comércio exterior e tal, colocar outras formas de fazer trocas econômicas, para sair da dependência estadunidense, porque os Estados Unidos é um emissor de moeda, né? Então fica emitindo dólar e toda vez que precisa emite mais e tal, e que se todo mundo tiver o dólar e for pegar a sua fração, todo mundo for ao banco buscar o seu dólar, não tem dólar para todo mundo, tem uma brincadeira, né? Ou se todo mundo for o peso dólar ouro, e que não é mais essa equivalência, é só papel hoje, né? Tem uma brincadeira que o dólar é um papel pintado, né? E como os Estados Unidos emite a moeda, né? Ele não precisa ter uma garantia em lastro como era antes da década de 70, 71, 72, 73, né? Foi mudando o padrão ouro-dólar, né? E ficou só o dólar como padrão. Então, o que acontece? Os países se organizaram para apoiar essa nova modalidade, dentre eles a Índia, a China, a própria Rússia, né? Para trocar esses modelos econômicos das trocas comerciais. E isso descontentou os grandes bancos globais, né? Porque, de uma forma ou de outra, até passou a ter a venda de petróleo venezuelano, inclusive indo para outros países e voltando aos Estados Unidos de uma forma, os bastidores, né? Que a gente diria no mercado invisível, né? Porque o petróleo da Venezuela não deixou de ser extraído. No entanto, houve um sucateamento do sistema de refino, petróleo e gás, a próprias sistema de extração, né? Hoje se extrai com bastante precariedade, e o dólar, o valor do dólar no mercado internacional, como há uma regulação de extração e valores, e refino e distribuição, a Venezuela passou a ter um problema porque o valor do barril do dólar caiu muito, né? As vários tipos de petróleo que tem, né? Mas, enfim, aquele que sustenta a base da indústria dos hidrocarbonetos globais, e quase tudo tem petróleo aqui na nossa volta, né? Ou pelo menos desenvolve-se com o petróleo para chegar até nós. Por exemplo, para chegar tudo que temos aqui na sala, nossa experiência aqui da entrevista, ela chegou através do transporte ou rodoviário, ou ferroviário, ou marítimo, com petróleo, né? Movido a petróleo. Então, com esses fenômenos, gerou na Venezuela esses descontentamento e esse embate, né? Então, com a morte do Chávez, caiu no colo, tem até esse jargão aí na politologia, que caiu no colo do Maduro, tal como ferro em brasa, o poder, né? E aí como resolve, né? Tal a história do sujeito que tem que se virar como dá. E aí ele virou presidente de uma hora para outra, né? E teve que tomar posições, né? De estadista ou de governante,
E aos que demonstram aí, ou pelo menos aos relatos, não todos os acertos adequados para trazer uma pacificação interna na Venezuela, né? E essa não pacificação na Venezuela gerou todo esse caos que a gente tem vivenciado nos últimos 10 anos. Aí. Que a gente observa uma certa diferença entre os dois governos, por mais que tenha caído no colo, que ele tenha vindo, como, eu posso dizer até como uma herança, né, a gestão de um país inteiro, mas essas diferenças de liderança, a gente pode dizer que resultou também no que estamos vivendo hoje? Nós temos aquela ideia da governança carismática, né? O carisma era do Hugo Chávez, né? Então, essa ideia do libertador, né? De um povo, que é do seu povo, né? A gente está falando como brasileiro, né? Então, do Brasil podemos falar nós, né? A gente pode falar bem ou mal, mas falaremos do Brasil, né? Nós estamos falando da Venezuela, mas aos venezuelanos, para eles, naquele momento, Hugo Chávez era essa representação simbólica do libertador. No Brasil a gente tem um pouco isso, né? Que a gente tem a herança do sebastianismo português, né? Dom Sebastião saiu para os interesses de Portugal, né? E o rei desapareceu, nunca mais voltou, né? Não sabe se foi morto, se morreu num naufrágio, enfim, não voltou mais a Portugal, gerou uma crise em Portugal. Então o Dom Sebastião voltará, o sebastianismo. Então nós herdamos um pouco isso, nós brasileiros. Nós temos essa ideia do Salvador, né? O messianismo político no Brasil, ele não está vinculado ao messianismo judaico-cristão na figura do Messias ou de Jesus, né? Está muito mais vinculado à ideia do sebastianismo, né? Claro, se a gente pegar assim, fazer um refinamento do debate, a ideia do messianismo, né? Do prometido, do libertador, do líder do povo, né? Assim como a herança da tradição judaica também esperava um libertador, um hábil guerreiro, além da convicção do apontado ou indicado por Deus, né? Nós acabamos fazendo isso na política no Brasil. E os venezuelanos também. Eles têm a ideia do condutor dos povos, né? Aquela herança da figura carismática que vai libertá-los, vai trazer opulência, riqueza, autonomia política, econômica, social, e as famílias vão ter qualidade de vida ao estilo norte-americano e vão ter autonomia das suas riquezas, o destino da sua civilização, do seu povo, será destinado por si mesmo, né, e tal. Então, essa é uma realidade, esse é um problema ao mesmo tempo, né, porque com a morte do Chávez, a figura simbólica virou só simbologia, né, e dentro desse carisma, como uma forma do poder político. Tanto que, para se manter no poder, há muita evocação, hoje no governo Maduro, a figura do Simão Bolívar, né, e a figura do Chávez como libertador, ou pelo menos como gerador da autonomia venezuelana em algum momento, né? Então, esse é o dilema venezuelano. Eles estão nesse impasse, né, político e, claro, dentro da Venezuela, aí a gente sabe que são em torno de 30 milhões de habitantes, né? Bom, se saiu 5 milhões, nós temos 25 milhões de população venezuelana, estimado 25, 27 milhões hoje. Mas tem uma elite rica na Venezuela, tem uma classe média alta, tem os grandes oligarcas venezuelanos e tal, tem famílias ricas com investimentos grandes, tem gente que não foi embora na Venezuela porque mesmo no caos, né, aquela história, tem uns que na guerra uns choram, outros vendem lenço, né? Então se está um caos significa que alguém está ganhando, tem uma validade econômica. E detalhe, a Venezuela nunca deixou de vender o seu setor minerários, tanto ouro, né? Tem um sistema de minas abertas, brasileiros que trabalham na mineração na Venezuela, a mina de diamante e de ouro, e a extração mineral, que é a mais tecnológica na parte do petróleo, ela continua extraindo, né? Continua mandando petróleo cru para vários lugares e tal. Tem fechado acordos, até 2, 3 meses atrás fechou acordos aí de repasse de petróleo. Houve um destensionamento, o próprio Estados Unidos concedeu, então, vou falar a palavra, não sei se é a mais correta, né? Mas concedeu a possibilidade da Venezuela voltar a exportar petróleo, com a promessa de que fizesse uma eleição transparente, né? Com acordo, teve um acordo, uma reunião no Caribe, né? Justamente acordo de Barbados, onde houve a OEA, onde houve a União Europeia, a Suécia, os Estados Unidos, né? E outros representantes de outros países para organizar no ano passado, 23,
a eleição desse ano, né? Que deveria ser transparente, com os candidatos com autonomia de decisão, vontade e ideologia, tanto que a oposição ela tem a oposição que teve mais votos, né? Que teve mais de 6 candidatos, né? Não era só o candidato A contra o candidato B, né? Então é bom a gente ver que teve mais candidatos. Então alguns tiveram problema na candidatura da chapa, outros que não foram impedidos por uma questão ideológica e política, que a gente pode crer que também tenha sido isso. No caso, a Maria Corina, que era a maior oposição aí, não foi credenciada, justamente por uma proximidade grande que ela tem com os Estados Unidos, e tem uma ONG financiada pelo setor de petróleo americano, né? Hoje as coisas foram se descortinando, né? O pessoal tem livros, tem documentos e tudo, né? Que as pessoas, alguém financia elas, né? É que nem nós, que se a gente for candidato hoje no Brasil, ou a gente recebe fundo partidário, ou alguém vai ter que investir na nossa candidatura. Então, na Venezuela, da mesma forma, né? Então, o governo que está com a máquina hoje, que é o do Maduro, ilegal ou legal, a gente ainda vai verificar por esses dias, né? Mas, no entanto, ele houve um financiamento da própria máquina pública. Os candidatos da oposição tiveram que viabilizar a parte patrimonial para participar das eleições, parte de financiamento da campanha, né? E tem um debate sobre quem financiou Maria Corina e a oposição, e dinheiro de fora, e tá uma polêmica há algum tempo. Mas esse acordo do Caribe aí, que era Barbados, que fosse então uma eleição transparente, com verificação de boletim de urna, né, das cédulas e todas as questões, porque o modelo da eleição na Venezuela é uma urna eletrônica que não é vinculado à internet, mais ou menos como a nossa, com um detalhe que queriam para o Brasil, né, pegar o voto em papel, uma tarjeta, ticket, né, uma cédula, e colocar também na urna para você fazer a conferência, o digital com papeleta, né, com o voto do papel. E com os boletins de urna, né, as atas da urna, você fazer uma tríplice conferência, né, para ver essa questão. A polêmica foi uma delas que não se conferiu todas as urnas, porque tinha um acordo de ser um parâmetro matemático de 54% das urnas e das atas, né? E aí a oposição solicitou, né, ao Conselho Nacional Eleitoral, CNE lá, para que fosse 100% das urnas, né, verificada. A oposição não está errada. A verificação acho que tem que ser uma transparência para pelo menos aplacar os ânimos. Por que eu digo isso? Falando da Venezuela aqui nesse bate-papo contigo, porque os Estados Unidos enfrentou o mesmo problema, que culminou com vários feridos e mortos no assalto ao Capitólio, e a tentativa era assaltar outras instituições americanas após a eleição dos Estados Unidos, que ascendeu ao poder o presidente que está governando agora, né, nos Estados Unidos, e em detrimento ao Trump, né, ele achou que estava errado, que havia tido corrupção nos votos, né? Então a ideia de como as democracias morrem, né, uma delas é você discordar do fino processo eleitoral que tem um rigor, né? O Biden foi dito que havia fraude, então o outro candidato que era o certo, que era o que tinha sido eleito. Então imagina, né, a maior democracia, ou uma das maiores democracias do mundo, tanto nos ativos econômicos, quanto no poderio bélico-militar, quanto em população, mais de 300 milhões de pessoas, né? Aí você tem uma eleição e de uma hora para outra você alega fraude, e aí você discorda e instiga a população a invadir os órgãos públicos, uma tomada de poder, uma tentativa de golpe de Estado, que até os Estados Unidos nunca tinha verificado algo disso, né? E o outro fenômeno foi a discordância também da eleição brasileira, né? Então as democracias elas sempre estão no limite, no sentido de que o voto, uma vez dado, não se resolve aí, né? A democracia tem que ser participativa, proativa, tem que ter as garantias constitucionais legais, tem que ter a verificação adequada, né? Então os Estados Unidos teve algo muito semelhante à contestação venezuelana, o Brasil teve também, e agora a Venezuela, com indícios fortes de que as coisas não foram transparentes, né? Então, que fique bem claro, assim, que a gente também não vai, como diz outro, ficar passando o pano. Mas a gente verificou duas situações em pouco tempo. Na potência mais rica do mundo,
no Brasil, que é uma das grandes potências do mundo, né? Que é o destino brasileiro, né? O destino Brasil, né? Que é o Brasil, o destino de ser uma grande potência, né? O chamado futuro quinto império, né? Isso aí é uma discussão que se tenha no campo de um segmento aí visionário, né? Acredito que o Brasil possa ser um quinto império, dadas as condições objetivas e materiais, né? Talvez não no futuro agora, daqui a 100 anos, talvez, poucos 200 anos, onde os outros países não terão condição de subsistir, o Brasil terá condição de subsistir materialmente e no setor dos recursos naturais, água, flora, fauna, população, o setor mineral, enfim, né? Então o Brasil seria uma possibilidade de ser um quinto império. Então, se o Brasil era uma grande potência e teve esse grande problema, né? Os Estados Unidos, uma grande potência militar e econômica, também teve esse problema, e lembrando que antes, devido ao sistema de fake news, o sistema de pós-verdade, que foi muito, muito forte e não parou, né? A Inglaterra saiu da zona do euro, né? A chamada Brexit, né? Que é a saída, a Inglaterra, a Grã-Bretanha saiu, abandonou o euro, né? Abandonou a União Europeia e se desvinculou absolutamente, só não se desvinculou militarmente, né? Porque ela continua participando da OTAN. E tudo isso foi porque o questionamento dos valores democráticos, as conquistas democráticas, os direitos que a democracia consolida aos povos, pessoas, governos, países, o sistema econômico, né? Porque a democracia pode ser uma democracia liberal com sistema de bem-estar social, né? Por exemplo, como o caso da Noruega, da Finlândia, da Islândia, né? Teve algum momento que a própria Alemanha, né? Tu tem uma grande fortuna econômica, tu pode distribuir para a população. A própria Suécia teve um grande desenvolvimento. A própria Noruega, que ela era considerada um país pobre na década de 60 do século passado, hoje ele é uma das civilizações mais ricas e autônomas do mundo, né? Dado ao uso do petróleo, do investimento petrolífero da próprio governo para a própria população, na saúde, saneamento, educação, pesadamente, né? No sistema de organização social. Então a Noruega é uma grande potência hoje. Claro que a população é relativamente pequena, comparado, por exemplo, ao Brasil, mas dado o investimento do petróleo. E ela era um país pobre até a década de 60, né? A Península Escandinava, né? Então é um modelo capitalista, democrático, do sistema de bem-estar social, ou seja, é aquela ideia onde o Estado intervém, mas não muito, e dá liberdades econômicas e a riqueza gerada é distribuída para a população, né? Sem intervenção externa, de bancos, multinacionais, trusts, cartéis, oligopólios ou de outros governos de outros países que têm um poderio bélico nuclear, querem impor um governo ao seu interesse, um governo títeres, né, ou manipulado. Então esses países geraram essa autonomia, né, aí em consequência ali a Dinamarca, a própria Holanda, né, mesmo tendo tido ascensão como grandes impérios, no caso da Holanda, né, eles ocuparam boa parte de alguns países como o continente africano também, andaram aqui pela nossa fronteira aqui, né, a Holanda no período das navegações, depois empobreceu, depois reagiu de novo, né? Então hoje eles são grandes potências dado o investimento. Então esses modelos, né, essas situações que nós temos no mundo, né, a Venezuela buscava, através de um processo eleitoral, criar um modelo de sistema de bem-estar social, tanto que ela conseguiu desenvolver um modelo de bem-estar social, só que contrariou grandes interesses internos e externos, porque ela estava distribuindo gás de cozinha, o combustível era 50 centavos de real, nem era de dólar, né? A gente comprava outro dia desses, né? Então, só que ela sofreu, por exemplo, a baixa do petróleo, né? A suba do dólar, ela teve um empobrecimento, o congelamento dos ativos gerou o que gerou hoje essa crise nos últimos 10 anos. Com a expulsão da população, dada a condição de pobreza e miséria, porque ela não tem uma autonomia de alimentação, e não vai ter tão cedo, né? Ela trocava petróleo e outros recursos de riqueza por alimentos, né? Então estava sempre aberta a pauta de importação e exportação, exportava petróleo e outros minérios e importava alimentos, os melhores alimentos do mundo, ia para, inclusive as melhores carnes brasileiras também ia para, passava até às vezes por Roraima e chegava lá na Venezuela há 20, 25, 30 anos atrás, até ainda, um pouco mais eu já estava aqui em 2007, 2008, chegava carnes e cortes de qualidade e chegava até a Venezuela, porque ela estava no período de ascensão, mas já com o sistema de bem-estar social, distribuição da riqueza do país, isso descontentou muito, principalmente o setor de petróleo e gás, de famílias binacionais ou não, né, mas que, enfim,
o setor texano, californiano, estadunidense, frente, e de outros países, né, frente a essa riqueza, que chama o dilema da maldição do petróleo, né? Por exemplo, ninguém contesta que a Arábia Saudita é um reino tirânico. Todo mundo passa pano para a Arábia Saudita. Todo mundo que eu digo, os grandes debates aí globais, né? Outro dia, que é a tua área, a área dos colegas aqui, jornalista, o Khashoggi foi executado e derretido em ácido na embaixada da Turquia, né? Porque ele era saudita e que criticava a família Saúde, né? Que é uma família que ganhou o reino, né? Ela não tem essa herança, ela ganhou um reino lá sustentado pelas grandes potências, por causa do petróleo saudita, né? Então, são mais de 100 príncipes, né? Tem o rei saudita que mandou dissolver em ácido um jornalista por morar na Inglaterra ou em outros países, às vezes fugindo, escrevendo contra a tirania do governo e da guarda pessoal, né, contra a população na Arábia Saudita. Então, as pessoas esquecem que os grandes aliados da Arábia Saudita são os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia, principalmente no setor de interesses petrolíferos, né, petroquímico e tal. Os grandes. Então, Então, assim, é o grande dilema da maldição do petróleo, né? Assim, outros países também que tiveram problema com o petróleo, né? Angola teve um auge de desenvolvimento econômico e teve uma guerra civil, porque uma parte era financiada com os ativos do petróleo, outra a parte financiava com os ativos dos diamantes e do ouro, né? Então, houve uma guerra civil que durou mais de 30 anos na Angola, devido porque as grandes potências ficavam vendendo armas e instigando os angolanos a produzir essa guerra civil, uma guerra civil fratricida, que recém agora que a Angola estabilizou e passou a ter um desenvolvimento econômico minimamente adequado, mas com uma legião de mutilados, né, dado ao período das guerras, da guerra suja, da tortura, da morte e das minas, né, que as pessoas iam usar os campos para produzir alimentos, né? A agricultura angolana, ela é uma agricultura, um dos primeiros lugares do mundo que fez agricultura, em África, enfim, e as técnicas, mas ainda ela é, em algumas partes, muito rudimentar. Então, o camponês ia trabalhar, explodia uma mina, perdia um membro inferior, né? Perdia parte da perna. Que é algo até que a gente tem que se atentar, porque nos últimos tempos, muito tem se falado desse estudo de encontrar petróleo no estado de Roraima, a questão aqui do nosso outro país vizinho também. Então, é algo que eu acredito muito que o roraimense deve se atentar, o Brasil deve se atentar e tentar se prevenir de todas as formas para que seja algo positivo, que venha de forma positiva e muito bem pensado e que não venha trazer danos, não seja uma maldição, né, professor? Esse é o grande dilema, né? Vamos supor que a gente descubra petróleo em solo roraimense. Será uma grande conquista do ponto de vista da estrutura da história do Estado. Como se na Guiana tem os grandes centros de extração petrolífera e um levantamento que há milhões e milhões de barris de petróleo na linha de fronteira, né? E a Venezuela, bilhões e bilhões de barril de petróleo, talvez a maior reserva do mundo seja ali, não no Irã, né? Lembrando que o Irã também teve um problema aí teve eleição, teve a morte dele, também por questões de embates, não sabe se sabotaram o presidente, ele morreu, né, e tal. Então, é um jogo muito pesado, né? Então, assim, no caso da Guiana, está crescendo muito, né? Mas tu vê que é um fenômeno histórico, né? É uma unidade e uma unanimidade de pensamento na Venezuela que a parte do exequibo venezuelano é venezuelano e não guianense. Inclusive, os liberais, os ultraliberais, a chamada ideologicamente de direita ou extrema-direita, ultradireita, também querem o território da Guiana. Porque parece que é uma vontade geral da população e dos governos. E, supostamente, o outro lado, que seria esse sistema de bem-estar social, Hugo Chávez, que morreu, né, mas Maduro agora, que seria a esquerda, centro-esquerda e extrema-esquerda, enfim, também desejam o petróleo da Guiana por conta da área de contestação, essa área de fronteira que é o exequivo. O Brasil perdeu parte do território também aí para a Guiana, né, da estação do Pirara, inclusive parte onde tem extração de petróleo, ouro e diamante foi do Brasil, né? A gente perdeu, ok, beleza, né? Do ponto de vista da
jurisprudência internacional pelo rei da Itália, né? E os outros juristas que participaram, enfim, a gente não conseguiu reverter, né? A gente perdeu. Mas, no entanto, a gente tem esse território limítrofe que tem possibilidade de ter petróleo. O grande problema é o seguinte, o que a gente tem que pensar? Que a Petrobras não é mais uma empresa estatal. Ela é uma empresa múltipla, né? Ela é de acionistas e investidores do mundo todo, inclusive de brasileiros, né? E o governo brasileiro tem uma fatia das ações, né? Então, e tem aí a cláusula de ter o direito a escolher o presidente da empresa, né? Por ter 51% aí das ações e tal. Tanto é a polêmica, a gente acompanhou, comentários do atual governo sobre gasolina, petróleo e gás de cozinha em relação ao repasse dos acionistas, do lucro para os acionistas. E o lucro dos acionistas não é o lucro para o povo brasileiro, é o lucro para os ricos que já são mais ricos, já são bilionários, né? Toda vez que a gente tem mais bilionários, significa que da outra ponta a gente tem mais miseráveis. Hoje o Brasil tem mais de 400 bilionários. O último levantamento da Forbes, 315 bilionários. Eu me prestei a estudar um por um lá os bilionários brasileiros, em vários setores, né, para mim ver quais setores eles são, né? Eram petróleo, gás, setor mecânico, educação, saúde e tal. Mas isso que são mais de 400, ou em torno de 460 bilionários, né? E se a gente for contabilizar bilionários em dólar, né, que hoje precisa mais ou menos 5, 6 dólares para fazer cada real, né, em torno de 5, 6 dólares. Então, se nós colocar os bilionários em dólar, o Brasil ainda tem em torno de 40, 50 bilionários, né, que disputam aí os grandes ricos do mundo, os grandes super ricos do mundo, né? Então, boa parte deles é dessa questão mineral, das empresas que foram falidas, combalidas, saqueadas e depois vendidas como que não prestava mais, como a Vale do Rio Doce, Sistema de Extração Mineral de Carajás, né? A gente entrega... O Brasil tem uma série de maldições. A gente entrega minério de ferro a preço de banana, sendo que a banana está bem cara, né? Então a gente entrega, a gente financia os minérios de ferro do Brasil, financia boa parte do desenvolvimento industrial do mundo. Uhum. Tem até aquela realidade, nós vendemos minérios para a fabricação de microchip, compramos microchip e compramos computadores e componentes de computadores. Então o Brasil não tem autonomia tecnológica. A gente vende tudo em natura, assim como vende soja em natura, vende gado in natura, né? Vende gado vivo, né? Em vez de beneficiar as carnes, a gente vende os animais vivos. Ninguém deveria vender os animais vivos. O Brasil exporta animais vivos. É um prejuízo danado, né? Então a gente tem tido N prejuízos, por mais que seja a balança comercial favorável, o carro-chefe aí, o Brasil virou uma grande fazenda, tal como no Brasil imperial e na República Velha. O Brasil virou uma república do café com leite, só agroexportador, né? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é os riscos que a gente tem de depender só no segmento. A Venezuela está aí do lado para mostrar. Se depender só do petróleo, você pode entrar em N dilemas, né? Se descobrir petróleo em Roraima, não significa que nós vamos trazer um grande desenvolvimento para o estado de Roraima. Nós vamos ganhar royalties, partes disso, e a gente vai ter que fiscalizar democraticamente os poderes constituídos, né? Executivo e o legislativo, né? O sistema vai ter que ter um judiciário forte, né? O Ministério Público lá para estar fiscalizando para onde vai o dinheiro, né? Se vai ser investido em saúde, educação, infraestrutura, né? Para a população, para que o erário público não seja carreado para fins privados, né? Não haja corrupção. Então, a gente pode entrar na maldição do petróleo, porque tem umas cidades no Rio de Janeiro que eles têm uma briga forte lá por conta do royalties do petróleo da plataforma continental ali, da Bacia de Campos, né? Então tem uma briga política muito grande, né? Tanto que no Rio muita gente quer ser prefeito numa cidadezinha muito pequena ali naquela região dos lagos, ali na região da Bacia de Campos, né? Porque tem muito ativo do petróleo, muita grana, e todo mundo quer ser vereador, né? Aquela coisa toda. Então esses são os grandes dilemas que as populações têm que estar digamos, pensativas, estudando a população brasileira, roraimense, boavistense, para entender esse drama venezuelano, com a ausência de transparência no processo eleitoral, com a questão dos minérios, das riquezas da Venezuela e do petróleo em particular, não é muito distante dos dramas que a Arábia Saudita e o povo saudita enfrenta, que o Oriente Médio, o Iraque, lembra da guerra do Iraque, da guerra do Kuwait, tudo por petróleo.
e tinha um grande componente, as famílias texanas e californianas, capitaneadas pela família Bush, que eram os grandes detentores, os grandes bilionários, né? Os debates aí que se tem na economia, Rockefeller, né? Rothschilds e outras grandes famílias que detêm as riquezas globais, né? As grandes corporações, trusts, cartéis, oligopólios e monopólios que têm esse domínio sobre esses sistemas e não querem abrir mão, né? A gente, imagina, teve a guerra do Irã e do Iraque, um financiou um lado, outro financiou outro, para que o Irã e o Iraque se enfraquecessem para depois as grandes corporações tomassem o petróleo no continente africano, né? O sistema de apoio e amparo de interesse francês, né, a Legião Estrangeira, volta e meia está nos forçando golpes e contragolpes a interesse francês, diz que a França supostamente é uma democracia, né, respeita o mundo democrático, por conta do petróleo e dos minérios que tem, principalmente agora os minérios de alta resolução tecnológica, né, chamado metais do futuro, né, nas terras raras. Então tem uma série aí, de minérios que são usados para a indústria fina de alta tecnologia. Não só satélite, mas enfim, outras áreas. Então, assim, são dilemas. A gente viu essa questão, Rússia e Ucrânia também são, além de fronteira, mas também as questões petrolíferas, os sistemas dos oleodutos que passam, né, por territórios em fronteira com a Ucrânia, gerou toda essa guerra aí com a mortandade e tragédia dos povos. Talvez por quê? Porque o ser humano hoje ele continua com esse padrão do jogo de interesses, as nações não têm amigos, elas têm interesse. E se a gente pudesse fechar os olhos, entender, ou pelo menos conectar com os subterrâneos da humanidade, o que está conspirando o tempo inteiro, a gente poderia dizer que é uma espécie de conspiração em borbulhas, né? Tal como um magma de um vulcão sempre ebulindo ali, e trabalhando, né, os minérios do magma ali. Então as conspirações estão sempre trabalhando, o jogo de interesse, o jogo político, os grandes ativos globais financeiros, os grandes bancos, as grandes multinacionais, os grandes monopólios, oligopólios, trusts, cartéis, né? Então a gente tem visto, a gente pegar, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma grande lástima da humanidade, com mais de 100 milhões de mortos, feridos, mutilados e tal, a gente vai ter de 1945, depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que é agosto, a gente vai ter uma suposta outra humanidade. Consequentemente, vai a Guerra Fria e tal. Mas, assim, os países continuam tendo um jogo de interesses e manipulando os conflitos por riquezas e minérios. A Venezuela não ficaria fora disso, porque hoje ela tem essa situação, né, de ativos econômicos petrolíferos, e por isso que a eleição da Venezuela está sendo contestada, e até que ela possa ser clareada, né? A gente espera que clareie a situação, possa se verificar boletim de urnas, atas, verificar mesmo adequadamente, até que outros países dê a chancela, ok, houve a eleição, né? Houve aí 8 candidatos, os 2 mais fortes aí tiveram X votos, lado A ganhou, lado B perdeu, enfim, né? Para tentar apaziguar os ânimos da Venezuela, que está já com uma reação popular, né, e tal. Então, assim, para refletir um pouquinho mais aqui sobre as grandes revoluções que aconteceu, a Revolução das Cores e das Flores, que aconteceu esse tempo, Primavera Árabe e tal, que foi um movimento global capitaneado pelos grandes sistemas de agentes de serviço secreto do mundo, que para desestabilizar os países, né, teve aquela situação da Revolução dos Guarda-Chuvas em Hong Kong, para contestar a China, para instigar a China para aquela disputa territorial naquela região ali, na fronteira, né, daquelas chamados territórios rebeldes que os chineses falam, né, Taiwan, enfim, aquelas questões ali. O Maidan, da revolução que teve destituindo o presidente na Ucrânia, que depois culminou com a guerra, a Rússia ocupando ou invadindo, se preferirem, a Ucrânia, justamente porque houve lá um movimento de contestação interna do modelo político e tal. E assim foi, né? E a gente teve problemas sérios agora na França, a questão política, o embate, né? O movimento da ascensão do neonazismo, neofascismo em alguns países da Europa, né? Então, participando politicamente, travestido de ideologias liberais e ultraliberais, e que são contra estrangeiros, querem expulsão, fechamento das fronteiras europeias, né? Então, tanto que teve um movimento para
que a França pudesse se manter, né, um modelo, por mais que a gente possa ter crítica à França, ter um modelo de bem-estar social, pelo menos ter o grande veio das liberdades democráticas, enfim, né? Então, são esses fenômenos globais que a gente está enfrentando. Alguns teóricos têm investigado que é por conta das novas tecnologias. As pessoas não têm uma grande base de leitura, literatura, como demorava às vezes 10, 15 anos para formar alguém, né? Você tinha que ler literatura variada, ler literatura especializada, fazer um ensino superior ou um ensino médio, um ensino técnico, para optar por opinar, né? Hoje você tem muita informação não é conhecimento, e você é bombardeado 24 horas por dia porque o smartphone se tornou uma grande IA, né? Uma grande inteligência artificial, que ela dá todo o conhecimento até aqui que a humanidade dispõe. Se você dominar mais de um idioma, você vai ter mais acesso, né? E tem todos um sistema de pós-verdade, de fake news, de disseminação, de conspiração o tempo todo, né? Não é algo fácil para um cidadão comum se ater a essas relações. Então, os conflitos que têm ocorrido no mundo, inclusive nos mundos, né? Ou no mundo liberal, econômico, capitalista, e a gente vai ter eleição nos Estados Unidos, a gente vai estar vivo para ver o que vai dar a eleição estadunidense, que está bem instigada, está bem imbricada, né? Inclusive com a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump, né? Desse presidente Donald Trump, candidato, né? E então são esses vários fenômenos aí que colocam nós nas incertezas futuras, né? E como a política ela é muito volátil, ela é muito ativa, né? A gente tem a ciência política, a politologia, a sociologia política, a antropologia política, a filosofia política, como ferramentário para tentar criar um prognóstico, fazer uma análise, né? Mas as certezas a gente não tem, porque as certezas do momento instante agora, daqui a 5 minutos, até mesmo em poucas horas, pode mudar de sobremaneira, de forma abrupta, né? E trazendo grandes tragédias para a humanidade ou grandes felicidades para o conjunto da humanidade, né? Então, são esses processos que nos faz ater às reflexões, aos estudos, né? Para tentar ver o que dá para que lado sair, né? Como sair, como reagir, como pensar uma situação adequada para as bem-aventuranças do povo da Venezuela, que nós estamos hoje destinados à Venezuela e Venezuela destinada a nós no estado de Roraima, né? Isso aí, por incrível que pareça, tal como a vida dos mexicanos está vinculada ao México, a vida dos venezuelanos na linha de fronteira com o Brasil, ironicamente, somos nós em Roraima, com a capital Boa Vista, aí, vivenciando a realidade deles, né, encontrando os venezuelanos sofrendo com a questão política, as famílias que estão lá, as incertezas e até violência urbana por conta desses embates políticos, inclusive com violência, feridos e, segundo alguns relatos, até mesmo mortes, né, por conta desses descontentamentos com o resultado eleitoral, né? Agora, a gente observa, professor, várias imagens nas redes sociais, nos jornais, de vários venezuelanos mostrando uma certa indignação com o resultado e cenas, imagens muito fortes de pessoas derrubando estátuas do Hugo Chávez, milhares e milhares e milhares de pessoas reunidas pedindo a retirada do Maduro. Aqui no estado de Roraima, a gente já vem sentindo um reflexo há vários anos dessa situação no país vizinho, que muitas vezes não é nem lembrado e talvez não é nem de conhecimento de fato dos outros estados brasileiros, o que o estado de Roraima enfrenta, o que, na minha visão, é uma dificuldade para quem mora em Roraima, né? Eu digo para quem mora porque não são só roraimenses de fato, né? Por toda a questão da construção da sociedade do estado de Roraima, né? Que nós somos um estado construído, grande parte por imigrantes, né? O senhor é de onde, por exemplo? Do Rio Grande do Sul. Eu sou do Amazonas, né? Então, assim, a gente já tem todo um histórico de acolhimento
a pessoas que vieram de outros lugares, que de certa forma ajudaram a construir o que nós conhecemos de Roraima. E nos últimos anos a gente observa toda essa mudança de realidade, de rotina, uma mudança muito rápida, que reflete também ali no Amazonas, na capital, Manaus, que nem um pouco, eu posso dizer, que nem 1% dos outros estados brasileiros sentem o que de fato nós vivenciamos diariamente. Então, diante dessa realidade, professor, e desse pingo que podemos dizer que os nossos amigos, nossos irmãos venezuelanos tiveram de uma provável mudança e até de um retorno, que eu vi muitos falando sobre essa possibilidade, né? Que tinha muitos, inclusive, falando que já estavam de malas prontas para voltarem para a Venezuela, que é o sonho de muitos, voltarem para o seu país, que são gratos ao Brasil. Muitos relatam isso, que são muito gratos ao Brasil, ao acolhimento, mas, de fato, a cultura, a realidade, a língua, são questões que fazem crescer esse desejo, né, de voltar. Então, de que forma o senhor avalia agora essa crise, que a gente pode dizer que está em um momento de pico, né? E como que isso pode refletir a partir de agora para o Brasil, para o estado de Roraima? Nós temos essa tradição, o estado de Roraima, a capital Boa Vista, e os 14 municípios do interior, essa tradição multiétnica e multicultural, né? A gente já tinha a multiplicidade de povos tradicionais indígenas aqui, e depois com a ocupação do território, por um tempo, a disputa aí, holandeses, né, franceses, ingleses, espanhóis e portugueses, culminou que ficou português, né? Então, essa herança multiétnica e multicultural é muito presente aqui na nossa realidade. E depois nós tivemos os últimos levantamentos que eu havia feito os estudos, que nós tínhamos mais de 54 nacionalidades, né, antes do grande fluxo migratório venezuelano aqui no nosso estado, né? Então a gente tinha pessoas de 54 nacionalidades que vieram fazer o sonho roraimense, né? Vamos brincar aqui que é poético e é bonito. A gente tem um sonho roraimense de felicidade, de afetividade. Terra de oportunidades. Terra de oportunidades, onde a gente pode ser o que a gente é do ponto de vista das vontades, das nossas potências. Então, inicialmente, né, a solidariedade ao povo venezuelano, que também tem um caráter multiétnico e multicultural, né? Então ele tem uma variabilidade de povos que formaram a Venezuela. E essa população hoje, penso que efetivamente a democracia é a alternância de poder, né? Tem que ter uma alternância, uma oxigenação do processo político tem que ocorrer. Então, de uma forma direta ou indireta, esses povos têm total razão de questionar as questões de resultado político, das atitudes governamentais, dos investimentos, das inadequações, ou até mesmo repressão ou violência do Estado Nacional Venezuelano, através do sistema de aparato de fiscalização ou de espionagem, né, ou de contra-espionagem, né, e tal, todo o sistema de segurança do Estado, a população tem direito de contestar, tem direito de contestar na rua aquilo que ele acha errado, né? É claro que, infelizmente, as pessoas estão enfrentando armas de fogo, né, e está tendo os embates com paus e pedras, né? Tem destituição de símbolos, né? Como é o caso do Chaves, né? Como símbolo espacial ali, essa ideia das estátuas. O que me pareceu unanimidade ainda é que as estátuas do Bolívar não foram destituídas, né? Talvez ainda há um apreço de instinto de sobrevivência da pátria nacional venezuelana. Então, o ícone, talvez um dos ícones maiores dos libertadores de Espanha, que é o Bolívar, continua lá vivo dentro desse processo. Mas o modelo político que implementou-se nos últimos 25 anos, eles já não têm mais interesse e teria que ter tido uma alternância, teria que ter pensado uma alternância política, né, que mesmo que oscilasse entre liberalismo econômico, ultraliberalismo, sistema de bem-estar social, sistema de participação democrática
é o necessário e o fundamental, né? Independente do matiz ideológico e econômico, né? E que as populações sejam salvaguardadas. Então, esse é um resultado justamente do excesso de tempo de governo de um mesmo modelo político e ideológico, independente se isso vale, como eu comentei aqui, para o governo da Arábia Saudita, por mais que seja supostamente, e que se afirma ser, né, um reino, né, mas que é um reino de uma família montada, a família Saúde ganhou o direito de, assim como da Jordânia também, né, então, enfim, sustentado pelas grandes países do capital financeiro, né? Então, no caso da Venezuela, é uma democracia econômica com direito constitucional, né? Com a Constituição efetiva e com processo eleitoral e deva ser respeitado. Sobre a nossa realidade, eu acho que enfrentaremos, se caso manter essa estabilidade, enfrentaremos dias difíceis para nós também, né? Eu creio que a população venezuelana forçadamente migra para o Panamá, migra para a Colômbia. A Colômbia tem em torno de 3 milhões de venezuelanos na Colômbia. Não sei bem aos dados ao certo quantos milhares estão no Panamá e outros países latino-americanos, mas em torno de que 600 mil almas viventes venezuelanas acabaram de entrar do estado de Roraima e que tenha ficado por aqui em torno de 450 mil almas viventes, né, dos nossos irmãos venezuelanos, e já tendo aí uma primeira geração de nascidos binacionais, né, de pai venezuelano, mãe venezuelana, com pai ou mãe brasileiro, né? E aqueles que o pai e mãe são venezuelanos, já brasileiro nato, né, com direito de jus soli, né, nascido em território brasileiro aqui e já sendo brasileiros, né? Eu sou de uma região de imigração, né? Brasileiro de origem, né? Então brasileiro de origem venezuelana, né? Vai ficar essa história de origem, aquilo que eu estudava lá no extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, hoje é aqui, né? Brasileiros de origem venezuelana, porque os pais são da Venezuela. Então essa realidade, pela instabilidade econômica, social e política, trará mais refugiados, mais pessoas em fuga devido à questão econômica e política. E detalhe, né? Eu tinha um debate aí porque a proposta era um outro extremo. Eu acho que extremo sempre prejudica a população. Por exemplo, o outro extremo era o seguinte: a Maria Corina e o aporte da oposição eram liberais e ultraliberais, queriam vender tudo, né? Tornar o Estado mínimo venezuelano. Se o Estado venezuelano não consegue dar o aporte para os 30 milhões de almas viventes da Venezuela, se vender tudo, né? É que nem você ter casa, carro, e um dia você vende tudo e vai andar a pé, e vai dormir na rua, né? Então, tudo bem que eles têm essa questão de estar migrando, dormindo na rua, com dificuldade, não tendo mais casa ou mais carro, né? Mas o Estado Nacional, com autonomia, com soberania, com os direitos legais, com o sistema de defesa e segurança, né? Forças Armadas, Constituída, enfim, Executivo, Legislativo, Judiciário, muito similar ao nosso modelo, a Venezuela, e que, porventura, você, das empresas e as riquezas, você vai vender tudo para contentar o capital internacional, os grandes banqueiros, os grandes trustes, cartéis, oligopólios e monopólios, o setor minerário, petróleo e gás e exploração de matérias-primas, inclusive de florestas, enfim, né? E de biodiversidade, que é outro grande debate, que é uma realidade brasileira, amazônica e também na Venezuela, esse roubo da biodiversidade, né? Então, se tu vai vender tudo, tu vai ficar sem nada, né? Então, esse outro extremo também é o grande dilema. Os venezuelanos estão num grande dilema. Ele teria que buscar um meio termo, e esse meio termo de uma harmonia política de resultados, penso eu que demoraria com o retorno dos ativos econômicos, desbloqueio, descongelamento da riqueza venezuelana que está extra fronteira de Venezuela em outros países que foram bloqueados pela União Europeia e pelos Estados Unidos e alguns outros países que perfilaram os interesses estadunidenses e da União Europeia e da OTAN, que, voltando essa riqueza à Venezuela, demoraria no mínimo 10 anos para começar uma retomada do desenvolvimento econômico e social venezuelano. Porque teria que voltar toda a inteligência venezuelana que se foi embora, que são lá mestres, doutores, especialistas, com várias habilidades técnico-científicas, né, os pesquisadores, e aí a mão de obra técnica média, né, que são cursos técnicos em vários segmentos, tecnólogos, enfim, né, e depois aquela população de trabalhadores, operários e proletários venezuelanos
que também tem alguma habilidade técnica, precisaria para o solo venezuelano e a nação venezuelana voltar a desenvolver. Então demoraria em torno de 10 anos para voltar a ter uma vértice de crescimento. Talvez uns 20 anos para voltar a ser uma Venezuela opulenta, né? E menos desigual, como foi aí na década de 80, na década de 70 e tal, até meados aí do começo dos anos 90, né? Claro. E seria um momento também para a gente se preparar, porque do mesmo jeito que chegou no estado de Roraima de uma forma, a volta deles para o país de origem também iria mudar toda uma realidade novamente, né? Sim. Seria o setor imobiliário que de repente poderia entrar em crise no estado de Roraima. Com certeza, né? Um excelente comentário. E outra que brasileiros cruzariam a fronteira como era até meados de 2006, 2007, que eu estava aqui, 2008, que migravam para lá para trabalhar, principalmente no litoral e nas grandes metrópoles venezuelanas. Possivelmente muitos roraimenses e que aqui estão roraimenses ou moradores em Roraima de outros pontos do Brasil migrariam novamente para a Venezuela para ter uma qualidade de vida diferenciada, né? Porque a qualidade de vida que tinha e que tem devido ao sistema de culinária e tudo, né? Que era tudo muito mais em conta, né? O poder de consumo do brasileiro, ou o brasileiro trabalhando, ganhando em dólar ou euro em alguma companhia multinacional ou mesmo nacional em alguns segmentos especializados na Venezuela, dava uma excelente qualidade de vida. Tinha brasileiros que tinham carros de luxo que nunca poderão comprar no Brasil, apartamentos imobiliários com alta sofisticação, né? A ideia do Caribe está ali, né? Você poder também viajar muito fácil à Europa e aos Estados Unidos a partir da Venezuela. Então tudo isso aí mudaria e possivelmente a gente teria fuga de pessoas, até fugas do chamado capital intelectual de Boa Vista, Roraima, para a Venezuela, se ela desse um boom do crescimento. Assim como tem pessoas já começaram lentamente a fazer visita com interesse de migrar para a Guiana, brasileiros, porque a vida do brasileiro não é algo fácil. A gente está falando dos dramas venezuelanos, mas o drama do brasileiro não é algo simples, né? A gente tem que lutar todo dia, levantar, batalhar para as mais diversas profissões, né? Até profissões liberais, estáveis. Você não pode parar, é que nem a brincadeira, que nem andar de bicicleta, né? Você não pode parar de se equilibrar e pedalar, né? Então, você tem uma profissão liberal, enfim, você tem que trabalhar todo dia, até que um dia você estabilize a sua fortuna ou aposente, né? Naturalmente pelo envelhecimento, pelo tempo de serviço, enfim. Mas que muita gente está pensando em ir para a Guiana, né? Para o desenvolvimento econômico, social e mineral, principalmente dos hidrocarbonetos na Guiana, pensando em morar. Várias pessoas que eu conheço foram visitar o litoral. Parece que tem um atrativo, né? Georgetown ali, que está tendo um boom, né? Do setor imobiliário, a qualidade de vida, estilo de vida, pessoas de vários países do mundo. Então se tornou um grande caldeirão multiétnico e multicultural, que ele já era na Guiana por conta de ter sido parte do Império Britânico, né? E o Império Britânico trazia populações de vários lugares para trabalhar, inclusive da Índia, né? De outros países do Extremo Oriente e tal, da Ásia Menor. E, consequente a isso, hoje já está uma grande opulência e a população que está em Boa Vista, né, tem desejo de ir para lá. Se lá der um grande salto econômico, se o crescimento for maior que o estado de Roraima, possivelmente parte da população que não está estabilizada economicamente, materialmente, tende a querer ir para a Guiana, né? E não tão errado. Eu acho que os seres humanos têm que buscar os melhores dias com a busca da terra da promissão, né? A terra de Canaã. Aí, mesmo que hoje a gente está enfrentando esse fenômeno do êxodo, né? Pegando o referencial da tradição judaico-cristã que nos forma a nossa cultura, né? Por nós sermos aí essa tradição judaico-cristã grego-romana ocidental, por isso que nos aproxima da Venezuela.